Se você quer entender o que é projeção astral da forma mais simples possível, fique até o final desse vídeo, porque você vai entender porque esse assunto é tão fascinante. Então, vamos ao que interessa. Dentro do estudo da espiritualidade, de coisas muito antigas, vão dizer que nós temos 7 corpos espirituais. Hoje, nós vamos falar apenas sobre 3 deles para simplificar a explicação do que é projeção astral. Então, primeiramente, nós temos o nosso corpo físico. Acoplado a este corpo físico, nós temos um outro corpo que é chamado de corpo energético ou corpo etérico, que basicamente é uma bateria que nós temos acoplado a este nosso corpo físico e que também se comunica com outro corpo nosso, que é o chamado corpo astral. O corpo astral é o que nós mais comumente fazemos a projeção, por isso projeção astral. Este corpo astral, ele pode ser definido como aquilo que nós chamamos ludicamente de alma ou espírito. E este corpo astral, ele também está acoplado a este corpo físico e a este corpo etérico. Então, é como se eles estivessem todos aqui sobrepostos. Nosso corpo físico está na dimensão física, nosso corpo etérico está numa dimensão mais energética, mais etérica, ludicamente dizendo, e o nosso corpo astral está nesta dimensão astral. Então, o que acontece? Primeiramente, falando da coisa mais básica, da mais simples. Sempre que nós dormimos, acontece um processo natural, e isso acontece com todos os seres humanos, isso não é algo específico de um ou de outro, que assim que nós dormimos, este corpo astral, ele desacopla do nosso corpo físico e ele já está ali interagindo com a dimensão astral. O que acontece com a maioria das pessoas é que esse corpo astral ele apenas desacopla, ele desdobra e ele fica muitas vezes ali. Ele fica, digamos assim, num processo um pouco de inconsciência. E a pessoa desdobrou astralmente, ela projetou astralmente, porém ela não tem uma determinada consciência para, digamos assim, acordar naquele corpo e ir viver as experiências da dimensão astral, do mundo astral. Ou seja, todos desdobram, mas nem todos estão conscientes no mundo astral. E aí é que entra a grande brincadeira da coisa, que é o que as pessoas normalmente querem aprender a fazer, que é se projetar conscientemente neste plano astral, para que ali ela possa vivenciar essa outra dimensão, encontrar seres dessa dimensão astral, encontrar, por exemplo, seus mentores, ou realizar trabalhos, ou até ir para estudos, né? Lugares de estudos no plano astral, e já deixando bem claro, desde já, que o mundo astral ele não é um mundo angelical, que as pessoas desdobram e vão ver anjos e só coisas maravilhosas, porque o mundo astral ele é um misto, é um combinado de todas as dimensões e frequências possíveis. E normalmente, o que mais vai se acessar são coisas parecidas aqui com o nosso Terra-Terra. Então, digamos assim, coisas não tão bonitas, né? O que algumas pessoas descrevem genericamente como umbral e etc. Mas calma, não é só isso. Essa é uma das possibilidades. Você também pode sim acessar dimensões superiores, ter contato ali com mentores, ir aprender coisas em lugares que são muito melhores do que aqui, digamos assim. E o que acontece quando as pessoas começam a aprender a projeção astral de uma forma consciente é que, lembre dos nossos 3 corpos, então nós temos o físico, o etérico, energético e esse corpo astral. Então a maioria
dos exercícios de projeção astral, eles envolvem, na verdade, uma manipulação desse terceiro corpo, do corpo etérico, energético, porque ele é o que está entre os dois corpos, o nosso físico e o nosso astral. Então, de uma forma muito resumida mesmo, o que normalmente acontece é um causar de uma vibração intencional neste corpo vibratório, nesse corpo energético, que vai causar uma coisa que chamam de EV, que seria basicamente estado vibracional. E quando esse corpo energético ele está vibrando muito ali, ele basicamente, de uma forma lúdica de novo, ele faz com que esse corpo astral descole ali dele e do corpo físico. E assim a consciência seja passada do cérebro físico para o cérebro do corpo astral. E é aí então que a pessoa se vê projetada conscientemente no plano astral. Isso pode acontecer de uma forma muito objetiva, ou seja, a pessoa literalmente já se ver consciente, saindo do seu corpo ali no seu próprio quarto, na sua própria cama, e vendo o seu corpo físico ali na cama, dormindo. E a partir dali, ela vai, digamos assim, vivenciar o mundo astral, porque as opções são infinitas. Ou pode acontecer simplesmente um processo em que ela não vê essa saída do corpo, ela não fica consciente da saída do corpo em si, daquele momento. Mas ela acorda, digamos assim, depois de um determinado tempo, quando ela já está em outro lugar do plano astral, ou quando já está em contato com algum mentor, alguma coisa assim, e aí lá ela se vê consciente no plano astral. Então ela não viu essa saída do corpo, ela acorda um pouco depois e ali ela está consciente. É muito importante dizer, né, para as pessoas que já praticam ou para as que querem começar a praticar, que é extremamente importante, vários requisitos para o desdobramento astral. E não tem como pontuar todos eles nesse vídeo, porque daria um vídeo de horas basicamente. Mas os mais importantes e os mais decisivos, que é basicamente no seu dia a dia você já fazer o possível para manter a sua energia o mais equilibrada possível, dentro dos seus pensamentos, dentro dos seus sentimentos, dentro dos seus comportamentos. Por quê? Porque isso gera a sua frequência, seu código vibracional ali. E quando você desdobra, você está no mundo astral, o mundo astral ele é extremamente mais sensível energeticamente do que esse mundo físico. Ou seja, lá a sua energia ela se frequencia e ressoa com energias do mesmo padrão quase que instantaneamente. Ou seja, se você passou um daqueles dias ruins, e aí foi dormir pensando, né, sentindo um monte de besteira e etc. E aí você vai desdobrar, é muito possível que você já se conecte logo de cara com dimensões ali não tão agradáveis, porque é uma questão de frequência. Então, se você viveu, né, um dia que foi muito difícil, etc., a sua frequência não está tão alinhada assim, é importante que no momento do exercício de desdobramento astral, você faça exercícios ali de limpezas energéticas, que você consiga transmutar ali o seu estado de ser antes de você desdobrar, para que você desdobre de uma forma mais segura. E também é muito importante que você faça proteções antes de desdobrar. Então isso a gente vai aprender um pouco lá dentro da apometria ou de outras práticas dentro da espiritualidade, do ocultismo, de, por exemplo, campos de força ou outros tipos de proteção que são descritas na espiritualidade, mas qualquer uma delas que realmente vá inibir ataques energéticos, acessos energéticos que não sejam agradáveis, né? Que não estejam condizentes ali com o que você está buscando. Ou seja, uma preparação energética de pensamentos, de sentimentos, energias e vibração é extremamente importante antes de fazer o exercício de desdobramento astral e de ingressar neste mundo. Porque aí entra um outro ponto
que depende das experiências que você vai se conectar no astral depois e se você vai lembrar disso ou não. Porque aí existe o seu grau de consciência também para conseguir lembrar dessas experiências e de estar consciente ali. E quanto mais consciente você estiver lá no plano astral, mais possivelmente você vai ter memórias das suas vivências ali e não será interceptado por outros tipos de energias, de seres que podem te induzir à inconsciência, fazer com que você volte para o seu corpo, que você não se lembre das experiências que você teve ali. Então, este vídeo, na verdade, ele é uma explicação mais concisa, né? Ele é uma explicação básica sobre o que é o desdobramento astral, mas não é um passo a passo de como fazer isso, porque isso realmente envolve um cuidado maior, uma preparação maior, não é só simplesmente tentar sair fazendo isso de um dia para o outro, porque pode ser que as experiências não sejam tão positivas assim, não é recomendado. O que é recomendado antes é um estudo mais detalhado, e existem livros sérios sobre isso hoje, existem pessoas que falam muito seriamente sobre isso, e é um assunto muito legal de estudar e de entender. Então, não tem por que não se preparar antes para fazer esse tipo de atividade e de projeção. Se você não sabia o que era projeção astral, ou se você sabia e esse vídeo desbloqueou algum tipo de informação nova para você, deixe o like neste vídeo aqui já. E já deixe um comentário também sugerindo novos temas que você gostaria de ver sobre a espiritualidade, sobre a consciência, sobre lei da atração, sobre cocriação, acesso a realidades, porque nós traremos muito disso aqui ainda e é sempre bom ter a ideia do que vocês gostariam de ver aqui para que nós estejamos alinhados nesse aspecto também. Então, este foi basicamente um resumo do que é a projeção astral. Em breve nós vamos trazer um outro vídeo sobre o que é o desdobramento mental, que se trata de um outro tipo de desdobramento, de um outro corpo que nós temos, fora desses três que foram explicados, e quais são as propriedades desse outro tipo de desdobramento e o que pode ser feito com ele e como pode ser feito e como isso já é muito utilizado por várias pessoas, vários médiums e inclusive por vários governos, várias coisas, instituições sérias e que nós pensamos que não sabem nada sobre isso, mas eles já utilizam dessas ferramentas há muitas e muitas décadas e nós vamos falar sobre isso também nos próximos vídeos. Então, se você chegou até aqui, eu imagino que você já seja inscrito neste canal e, por fim, compartilhe este vídeo com aquela pessoa que você queira mostrar o que é a projeção astral ou que esteja precisando entender melhor o que é. Às vezes, as pessoas estão começando a desdobrar de uma forma involuntária e não sabem o que está acontecendo e precisam de um direcionamento maior. Envie esse vídeo para ela, porque uma outra coisa é que nós também vamos detalhar melhor depois o assunto em si da projeção astral. Esse vídeo aqui foi só para molhar o pezinho ali, só uma base mesmo, e nós vamos trazer mais detalhes e coisas mais específicas sobre esse assunto depois. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo, muito obrigado e até o próximo vídeo.